convosco. Eu estou muito feliz de estar aqui na casa do Senhor. Quem mais está feliz, diga glória a Deus bem forte. Um grande milagre já aconteceu neste dia, sabia? Faz assim, ó. Você pode dar graças a Deus pelo dom da vida? Você pode dar graças a Deus porque tem alguém do teu lado também com vida? Diga assim, eu louvo a Deus pela sua vida. Irmãos, nós temos que valorizar o milagre de ter vida todos os dias. O milagre de cada pessoa que está ao nosso lado todos os dias. Valorize cada pequeno detalhe que é precioso para nós, que é um presente de Deus que o Senhor nos dá. Amém? E estar aqui nesta manhã com cada um de vocês é um presente, é um milagre de Deus. Por isso eu louvo a Deus, porque eu creio que se o Senhor já realizou um milagre de estar aqui nesta manhã, eu creio que muito mais Ele ainda vai realizar. Amém? Agradeça ao Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo privilégio de estar na tua casa. Obrigada, Senhor, porque nós podemos te louvar e te adorar. Obrigada porque o Senhor permitiu que nós pudéssemos abrir os nossos olhos, levantar da nossa cama e estar aqui adorando ao Senhor, ó Pai. Estar aqui juntamente com o ministério de louvor, juntamente com o diaconato, juntamente com a tua igreja, juntamente com os jovens, as crianças, os nossos queridos irmãos e irmãs, erguer as nossas mãos, abrir a nossa boca e entoar louvores a Ti. Muitas pessoas não tiveram este privilégio hoje de ver este céu, de ver este sol, de poder, ó Deus, abraçar a sua família, de poder, ó Pai querido, viver este dia, mas o Senhor nos deu este presente. E nós não queremos perder esta oportunidade de ser grato a Ti. Porque o Senhor, se o Senhor nos permitiu estar aqui, é porque o Senhor tem algo preparado para nós. Por isso, Senhor, assim como nós acabamos de cantar, nós cremos que todas as promessas que o Senhor tem preparado, ela vai se cumprir. Nós queremos receber, queremos tomar posse de tudo quanto o Senhor tem para nós neste dia. Por isso, fala ao nosso coração. Que nada venha roubar a Tua palavra, que nada venha roubar a nossa bênção, que tudo que o Senhor preparou para esta manhã, para este dia, que tudo que o Senhor preparou para os Teus filhos, nós possamos receber. Seja livre em nosso meio. Nós honramos a Tua presença neste lugar. Nós desejamos a Tua presença neste lugar. Nós queremos ver a Tua face. Nós queremos, ó Pai querido, que a Tua glória se manifeste em nosso meio. Por isso, ó Deus, que a Tua presença, que o Teu fluir continue agindo. Continue, ó Pai querido, sendo liberado sobre a vida de cada um. Fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Abra a tua Bíblia neste momento, ou então acompanha na projeção. O livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Provérbios 23, 7. Nós vamos ler somente a primeira parte deste versículo, a parte A. Provérbios 23, 7 diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Na verdade, este é o tema da nossa mensagem. Como imagina o seu coração, assim você é. Igreja amada, nós estamos nos 40 dias de milagre. E eu não sei se você ainda está fazendo as contas, né? Porque são muitos dias de caminhada. Hoje é o nosso 19º dia. Amanhã nós entramos no 20º dia, exatamente na metade da nossa caminhada.
Amanhã, segunda-feira, nós então chegamos exatamente na metade da nossa caminhada, na metade na nossa jornada de clamor, de oração, de fé, de perseverança, né? Na busca da nossa experiência com Deus, na busca da nossa aproximação, de intimidade com Deus. Nós não estamos na busca do nosso milagre, porque nós temos entendido que nós já carregamos o milagre em nós, porque como nós já acabamos de cantar, nós somos herdeiros da promessa, nós somos filhos de Deus e já temos a promessa em nós como direito. Amém? Você pode glorificar ao Senhor por isso? Então, igreja, como você olha esses próximos 20 dias? Como você olha esses próximos 20 dias que estão à frente? De repente você olha esses próximos 20 dias e fala assim: ainda falta 20 dias. Tem 20 dias ainda. Ou então você pode olhar e falar: só falta 20 dias. Pastor, isso faz diferença? Faz. Existe uma teoria que fala da teoria. A teoria do copo meio cheio ou meio vazio. Esse copo, ele pode estar meio vazio ou ele pode estar meio cheio. Irmãos, a forma como a gente pensa, a forma como a gente olha para os problemas, a forma como a gente olha para si mesmo, a forma como a gente olha para as circunstâncias, a forma como nós vamos encarar esses próximos 20 dias, dizendo: ainda falta 20 dias, ou então, só falta 20 dias, vai determinar se os milagres serão liberados na nossa vida. Vai determinar, vai definir se nós vamos alcançar as promessas que já estão determinadas, que já são nossas por direito. E entenda que na palavra que nós lemos, diz que como imagina o nosso coração, como imagina a nossa mente, como nós pensamos, assim acontece. Diga assim: como eu penso. Diga: como eu penso. Como imagina o meu coração, assim vai ser. Eu quero trazer para o entendimento dos irmãos, através da palavra de Deus, uma passagem que está em Números, capítulo 13, versículo 1. Capítulo 13, versículo 1, a palavra de Deus fala assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de herdar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Diga assim comigo: Deus enviou um príncipe de cada tribo. Diga isso mais uma vez. Diga assim: Deus escolheu um príncipe de cada tribo. Guarda essa informação. Agora nós vamos ler o versículo 27, 13 e 27. Eles foram então espiar a terra de Canaã. E aí eles voltaram. Lá no versículo 27 eles dizem assim: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Então Deus manda 12 príncipes, os melhores, os maiorais, para espiar a terra prometida. Quem foi que Deus enviou para espiar a terra? Que tipo de homens Deus enviou? Foram os
E eles foram. E quando eles olharam, eles relataram o seguinte: nós olhamos e verdadeiramente a terra é ótima. A terra que Deus preparou para a gente, ela é ótima, ela é próspera. Ela mana leite e mel. E aqui está a prova. Versículo 31. Porém, os homens que com ele subiam, disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é a terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olhem para mim, igreja. Deus escolhe príncipes. E vai então os príncipes. A Bíblia fala, em algumas versões, os líderes, os cabeças, os maiorais. Deus escolhe os melhores de cada tribo para poder espiar a terra. E eles vão. E eles olham então para a terra e traz o relato. A terra é ótima, a terra é próspera, mas tem gigantes. E aqueles gigantes, eles vão acabar com a gente. A gente é muito pequenininho, a gente não vai conseguir, a gente vai morrer. A gente não tem capacidade para vencer esses gigantes. E aí todo mundo começou a ficar preocupado, todo mundo começou a ficar com medo, o povo começou a ficar desesperado. A gente não consegue, a gente é um inseto perto deles. Eles são tão grandes, eles são tão poderosos e a gente é tão pequenininhos. Irmãos, Deus tinha escolhido príncipes. Deus tinha escolhido os melhores, mas eles tinham uma visão muito diminuída de si mesmo. Sabe o que isso nos fala? Que não adianta o Senhor olhar para nós e falar: vocês são meus filhos, vocês são meus herdeiros, vocês têm o selo da promessa. Eu tenho bênçãos para a tua vida, eu tenho promessas de prosperidade, de milagres. Se a nossa mente, se o nosso coração, se os nossos olhos tiverem uma visão reduzida, diminuída da nossa vida, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo, não vai acontecer. Deus olhava para aqueles 12 e falavam: vocês são os melhores, eu escolhi os melhores, eu escolhi os príncipes, vão lá e espiem. Só que quando eles voltaram, eles falaram: a gente não é ninguém, a gente não é nada, a gente não pode, a gente não consegue, nós somos insetos, nós somos os menores, nós somos os piores, eles vão acabar com a gente. Como você se enxerga? Como você se vê? Quando você olha para a sua vida, quando você olha para você mesmo, quando você olha para o espelho, o que você enxerga? Você vê alguém feliz ou você vê alguém triste? Alguém desanimado? Quando você olha para você, você tem a esperança de alguém que vai alcançar a prosperidade, que vai realizar os seus sonhos, ou você vai ver alguém que vai ser alguém miserável, alguém que não vai crescer, alguém que não vai avançar, alguém que nunca vai dar certo na vida? Quando você olha para a tua vida,
Você crê que você pode ser alguém que pode dar certo? Ou você continua acreditando nas palavras que você ouvia quando você era talvez lá na infância? Que era burro? Talvez na escola. Antigamente, hoje não pode, né? Mas antigamente na escola, até as professoras falavam, você é burro. Não tinha o chapéu de orelha de burro, de castigo? Imagina, apanhava as crianças, né? Apanhava e falava, vai lá, põe o chapéu de burro e fica lá. E a pessoa fala, eu sou burro. E ela carrega isso. Quando você olha para você, você vê alguém, uma pessoa capaz, com potencial ou não? Eu sou incapaz, eu não tenho potencial, eu não consigo, nada dá certo na minha vida. Quando você olha para você mesmo, você vê alguém vitorioso, alguém conquistador, ou você olha para alguém fracassado, fracassada, que nada vai para frente, que não vai conseguir avançar, que não vai conseguir romper em nenhuma área da sua vida. Igreja, essa visão derrotista, essa visão pessimista, essa visão inferiorizada de si mesmo, tem feito com que príncipes, princesas, escolhidos, escolhidas do Senhor, filhos e filhas, herdeiros e herdeiras, que Ele já escolheu, que Ele já liberou a bênção, que Ele já colocou o milagre, que já tem o direito de desfrutar, não tem vivido as suas promessas. Deus, Ele falou, príncipes, vai lá e olha a terra de vocês. Vai lá e vai ver o que está preparado para vocês. Eles foram lá, olharam. Eles foram lá e viram. A terra era maravilhosa. Mas eles falaram, a gente não consegue. A gente não tem potencial para conquistar isso. A gente não tem capacidade, a gente é muito pequeno. Mas graças a Deus que tinha pelo menos dois. Tinha dois pelo menos. Que eram príncipes, que eram escolhidos. E que entendiam que se Deus havia os chamado, que se Deus havia escolhido, que se Deus havia prometido, Deus daria capacidade, Deus daria inteligência, Deus daria força, Deus daria a condição de cumprir a sua promessa. E olha a diferença de quando um escolhido, de quando um príncipe, de quando um filho entende quem ele é e o Deus que ele serve. Olha o que fala no versículo, Números capítulo 13, versículo 30. Números 13, versículo 30. Então Caleb era um dos príncipes, mas ele não era um príncipe que se via diminuído. Glória a Deus pela vida do Caleb. Boa escolha. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra eles. Caleb falou: não, peraí, gente. Eles são gigantes? São. Mas a gente dá conta. Eles são grandes? São. Mas a gente vai conseguir. É nossa herança. A gente vai deixar para eles. O Senhor, nós chegamos até aqui. E agora a gente vai desistir?
Irmãos, nós estamos numa caminhada, e vai vir obstáculos, vai vir dificuldades, vai vir impedimentos, vai vir desânimo, vai vir incredulidade, o inimigo vai soprar na tua cabeça, não está acontecendo, para com isso, para de orar, fulano está sendo abençoado e você não. E você de repente está perto da promessa. E você vai falar, não posso, não consigo, não vai acontecer. Nada dá certo na minha vida. Mas eu tenho certeza que tem um Caleb aí do seu lado. Tem um príncipe e uma princesa aí. Fala assim, nós podemos. Fala assim, nós podemos. Fala assim, nós podemos. Fala assim, certamente nós podemos vencer esses gigantes. Olha só o que fala em Números 14, 6. Tem mais um aqui. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, foram os dois príncipes, Josué e Caleb, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é a terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. O povo queria ir embora. O povo estava de frente à terra, mas quando eles viram os gigantes, quando eles ouviram o relato dos pessimistas, eles falaram: vamos embora, não, vamos embora, a gente não vai. E aí Josué e Caleb falou: gente, a terra é boa, a promessa está aqui. Se o Senhor trouxe a gente até aqui, o Senhor vai nos colocar dentro dessa terra. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Aquele povo se esqueceu do Deus que tirou eles do Egito. Aquele povo se esqueceu do Deus que abriu o Mar Vermelho. Aquele povo se esqueceu do Deus que fez sair água da rocha. Sabe, irmãos, quando a gente se concentra nos gigantes, nos problemas, nos obstáculos, quando a gente se concentra nas nossas fraquezas, quando a gente olha para a nossa limitação, a gente esquece do tamanho, da dimensão, do poder que o nosso Deus tem. Eles começaram a olhar para eles. Se os caras eram gigantes, é lógico que eles não tinham capacidade. Eles estavam achando que eles iam enfrentar gigantes. Mas eles tinham se esquecido que eles estavam diante do Senhor dos exércitos, que nunca tinha perdido uma batalha. Eles esqueceram que não era eles que tinham que enfrentar os gigantes. Quem ia enfrentar os gigantes era o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que tremeu o monte, aquele Deus que soltou trovão, aquele Deus que fez sair fogo do céu, aquele Deus que fez todo aquele barulho e deixou todo mundo com medo. Era aquele Deus. E a igreja não pode se esquecer que é esse Deus que está lutando por você. A igreja não pode se esquecer que, por pior que seja o problema e a luta que você está enfrentando,
É o teu Deus que está lutando a tua batalha. É o teu Deus que está lutando por você. E não importa o tamanho da dificuldade, o teu Deus é maior. O teu Deus é maior. Então não se concentra no tamanho da tua dificuldade. Se concentra e olha para o tamanho do teu Deus. Porque Ele é poderoso. Ele é poderoso para realizar o milagre, para realizar o impossível. Quem crê que o teu Deus realiza o impossível, glorifica e aplaude ao Senhor. Diga assim para a bênção que está do teu lado. Fala, se você continuar olhando para os gigantes, você vai desanimar. E você também pode me desanimar. Fala, vamos olhar para a promessa. Vamos olhar para o nosso Deus. Vamos olhar para a palavra. Porque Ele não falha. Irmãos, só falta 20. Só falta 20. A promessa, ela é sua. Para de olhar para a dificuldade. Para de olhar para o que está difícil. Mantenha o teu foco na caminhada. Mantenha o teu foco em Deus. Mantenha o teu foco na promessa. Aquele povo ficou concentrado no tamanho do gigante. Ficou olhando para o tamanho deles. Ficou olhando para a fraqueza deles. E tem muita gente se concentrando na fraqueza. Irmão, se eu fosse concentrar na minha fraqueza, eu já falei para vocês. Talvez você está cansado da pastora ouvir isso, mas isso aqui é um testemunho. É um testemunho. Se eu fosse me concentrar na fraqueza, eu não estaria aqui. Eu não teria condições de estar aqui. Se eu fosse me concentrar na minha limitação, eu não estaria aqui. Se eu fosse olhar para a minha capacidade, eu não estaria aqui. Se fosse olhar, talvez, para a luta de cada pessoa aqui, muita gente não estaria aqui. A irmã Maria Rodrigues chegou aqui, ela chega bem cedinho. E muita gente sabe das lutas que ela tem. E ela ainda falou assim, pastora, semana passada, semana retrasada, eu cheguei aqui tremendo, não foi, irmã Maria? E eu estava até sem jeito assim, porque o meu rosto, a minha boca tremia. E ela veio para a igreja. E eu orei por ela. Porque, irmãos, o Senhor chamou a gente para orar. Quem faz o milagre é o Senhor. Quem faz o milagre é Jesus Cristo. E ela falou, pastora, essa tremedeira sumiu. E ela falou, pastora, hoje eu estou com o meu pé doendo. Ela podia ter ficado em casa, não podia? Pastora, eu não fui, ó, meu pé está doendo. A senhora veio de carro? E o pé dela está doendo. Em nome de Jesus, alguém vai levar a senhora embora, tá? A senhora não vai precisar voltar de pé não, tá bom? Mas ela veio. E ela falou o seguinte, pastor, eu não esqueço. Eu tinha um problema no coração, eu não sei se os irmãos lembram. Acho que foi até antes da pandemia. Ela tomava 4 medicamentos, ela tinha problema sério no coração, tinha problema de pressão, e um dia ela estava na mesa da ceia. E ela diz que no momento da ceia, a pastora falou, levante o cálice e creia que este cálice, ele representa a tua cura. E se você crer, você vai tomar e vai ser curada. E ela se apossou daquilo. E ela tomou. Na próxima consulta, ela foi no médico. O médico falou assim, o que aconteceu que o seu coração está curado? O que aconteceu que a sua pressão está uma pressão de menina? Ela falou o quê? O que a senhora falou, irmã Maria? Jesus me curou. E o médico falou, então é Jesus mesmo, porque não tem como um coração ficar curado de um dia para o outro sem cirurgia, e ela está curada do coração porque Jesus curou. Você pode aplaudir ao Senhor?
Então, igreja, se a gente for falar, eu não posso, eu não consigo, eu tô doente, mas é porque minha família, mas é porque eu... A gente tem que olhar para quem realiza o milagre. Eu estou aqui porque eu creio que o meu Deus está realizando um milagre na minha vida dia após dia. E eu tenho certeza que você que veio aqui e tem uma luta, que tem uma enfermidade, crê que o Senhor também está realizando um milagre na tua vida dia após dia. Quem crê que enquanto você está aqui, o Senhor está realizando um milagre na tua vida? Enquanto você está aqui, Juliana, o Senhor está realizando um milagre lá na vida do teu pai. Enquanto você está aqui, o Senhor está realizando um milagre lá na tua casa. Então, não se concentra no problema, não se concentra no tamanho do gigante, se concentra naquele que é poderoso e soberano e está acima de todas as coisas. Sabe por quê? Porque isso tem resultado. Olha o que Deus tem para os escolhidos. Olha o que Deus tem para os escolhidos. Olha o que Deus tem para aqueles que se concentram no Deus, aqueles que se concentram na promessa. Olha só, Números capítulo 14, versículo 28. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. O que aconteceu? Eles saíram do Egito com a promessa, mas por causa daquela atitude, por causa deles não acreditarem que Deus teria condições, capacidade, por eles não acreditarem no potencial que Deus daria, por eles não acreditarem que Deus daria condições deles conquistarem aquela terra, por eles não confiarem em Deus, Deus falou: vocês vão ficar no deserto, e todos que tiverem, deixa eu chegar aqui. Todos de 20 anos para cima vão ficar no deserto. Somente os únicos velhos, idosos que entrou e herdou a promessa foi Calebe e Josué. Eles estavam na metade do caminho. Sabe aqui quanto tempo fazia? 20. De 20 para frente, os jovens entraram. Os outros ficaram no deserto. Eles estavam na metade. Chegou na metade, eles perderam a esperança. Chegou na metade, eles cansaram. Chegou na metade, eles desacreditaram. Somente Calebe e Josué entraram na promessa. O restante pereceu no deserto. Irmão, a promessa é sua. Diga: a promessa é minha. Só que depende de mim e de você para herdar. Depende de você confiar no seu Deus. Depende de você confiar na unção que está na tua vida. Depende de você confiar naquilo que Deus colocou em você. Depende de você usar o que Deus colocou em você. Estava na vida deles, mas eles não queriam usar, eles tinham medo de usar. Tem gente que tem a unção, tem gente que tem a autoridade, tem gente que tem o milagre na vida dele, mas ele não tem coragem de usar. E aí?
Por que eu não recebo? Por que não acontece? Porque ele não acredita. E aí, se você ler na sua casa Josué 14, você vai ver Calebe e Josué entrando na terra da promessa, herdando aquilo que Deus prometeu. Eu quero profetizar que você não vai ser aqueles escolhidos que ficaram. Você vai ser os escolhidos que vão herdar a promessa do Senhor. Quem toma posse disso? Você não vai ser o filho que vai perder a herança. Você vai ser o filho que vai herdar todas as promessas que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Irmão, tenha convicção da sua identidade. Você é filho de Deus. Você é filho. Você é filho. O Senhor nos chama de geração eleita. O Senhor nos chama de nação santa. O Senhor nos chama de povo exclusivo dEle. Nós somos amigos de Jesus. Nós somos co-herdeiros de Jesus. Nós somos herança do Senhor. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Para de ficar ouvindo o inimigo dizendo que você não pode, que você é um fracassado, de que você é culpado, de que nada vai para frente na tua vida, porque isso é uma mentira, de que você não vai dar certo, de que as coisas não vão acontecer, porque enquanto você acreditar nisso, é isso que vai acontecer, assim como a tua mente pensa, assim como o teu coração imagina, assim vai ser. Muda, transforma o teu pensamento e você vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem recebe esta palavra? Então não é hora de parar, não é hora de desanimar, é hora de continuar, é hora de continuar lutando, batalhando, porque o Senhor tem promessas à frente para a tua vida. E eu quero dizer uma coisa, quando uma luta se levanta, é porque à frente tem uma grande vitória. Jesus, antes de chegar lá na cidade de Gadara, para realizar um grande milagre, uma grande revolução na cidade, ele enfrentou uma grande tempestade no barco. Se você está enfrentando uma grande tempestade na sua vida, começa a dar glória a Deus no meio da tempestade, é porque logo à frente um grande milagre está surgindo. Fique de pé, feche os teus olhos. Fique de pé e feche os teus olhos, porque o Senhor, Ele vai restaurar as tuas forças. O Senhor vai restaurar o teu ânimo. O Senhor vai restaurar a tua fé. Eu quero que você, que tem talvez um sentimento ainda, que carrega ainda um sentimento de inferioridade. Irmãos, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é se sentir pequeno, eu sei o que é se sentir incapaz, eu sei o que é se sentir inferior, eu sei o que é se sentir diminuído diante das pessoas. Mas isso só atrapalha a nossa vida. E o Senhor quer libertar essas pessoas. O Senhor quer libertar essas pessoas. E se você quiser ser livre disso, eu chamo você para vir aqui à frente diante do altar. Eu chamo você para poder reconhecer. Sabe, irmãos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer. Reconhecer que a gente precisa de cura. Reconhecer que fala, Senhor, isso está atrapalhando a minha vida. Isso me atrapalha no meu trabalho, me atrapalha nos meus negócios. Eu quero às vezes me impor, eu quero me posicionar, eu quero buscar coisas para mim, eu quero crescer, eu tenho sonhos, mas eu me sinto tão menor, eu me sinto tão inferior, eu me sinto tão incapaz nos lugares. Eu chego nos lugares e parece que todo mundo é melhor do que eu, parece que todo mundo sabe mais do que eu, e isso acaba comigo, e o inimigo pega esse argumento e faz você se sentir pior. Faz com que você se sinta um lixo.
Mas o Senhor, Ele quer quebrar isso porque você é um príncipe. Você é uma princesa. Você é herdeiro do reino. Feche os olhos. Feche os olhos. E se você quer ser liberto desse sentimento, o Senhor, Ele quer trazer cura ao teu coração. E a igreja pode estar aí no seu lugar adorando. Pode estar aí no seu lugar falando com Deus, glorificando ao Senhor. Se alguém quiser receber a oração, pode vir à frente que nós vamos orar. Não tenha vergonha não, irmão. Não tenha vergonha. O importante é você sair daqui curado e liberto, como um dia o Senhor fez isso na minha vida. Por muitas circunstâncias isso pode chegar no nosso coração. Pode ser por causa da criação, pode ser por causa do preconceito. Pode vir mais para frente, assim, para não ficar, se precisar até afastar a cadeira. Pode ser por causa da nossa condição física, pode ser por causa da situação financeira da família, pode ser porque um dia a gente foi envergonhado, pode ser porque um dia a gente foi maltratado, pode ser porque um dia a gente foi rejeitado. Mas hoje, nós temos um Pai. Independente daquilo que as pessoas já falaram para você. Hoje você não precisa se preocupar com o que as pessoas dizem. Muito menos com o que o diabo diz. Porque o que ele fala é mentira. Hoje o teu Pai diz: eu escolhi você, porque você é um príncipe e uma princesa. E eu te escolhi e eu te faço herdeiro. Eu faço você um conquistador e uma conquistadora. Talvez você ouviu muitas palavras de fracasso. Talvez muitas pessoas não reconheceram o teu potencial. Talvez você ouviu palavras que te feriram, que te machucaram. Talvez pessoas falaram palavras que você nunca mais esqueceu. Mas hoje o Senhor, Ele cura essas palavras. Hoje o Senhor, Ele vai fazer com que essas palavras saiam do seu coração. Hoje o Senhor vai fazer com que essas palavras agora sejam eliminadas da tua mente. Porque elas não são verdades. Essas palavras não são verdades. A verdade é que você é filho, que você é amada. A verdade é que você faz parte do reino de Deus. A verdade é que Ele escolheu você. A verdade é que você é um herdeiro, uma herdeira. A verdade é que você é um príncipe e uma princesa. A verdade é que você não nasceu por um acaso. A verdade é que na sua fraqueza Ele te faz forte. A verdade é que você é amado e amada por muitas pessoas. A verdade é que Ele quer te usar da forma como você é. A verdade é que Ele te faz mais do que vencedor e vencedora. A verdade é que Ele tem um caminho de bênção para a tua vida. A verdade é que se você confiar nele, você vai ver o que Ele ainda vai fazer através de você. A verdade é que se você confiar na voz do teu Pai, a verdade é que se você confiar no que Ele pode fazer na tua vida, você vai poder transformar a tua vida e transformar a vida daqueles que estão ao teu redor. A verdade é que o amor, ele manda embora todo medo. Você não precisa ter mais medo. Você não precisa mais fugir das pessoas. Você não precisa ter mais vergonha das pessoas. Porque você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você não precisa mais ter vergonha de chegar nos ambientes. Porque você ocupa a posição mais honrada que existe. De filho, de filha do Senhor.
você não tem mais motivo para andar de cabeça baixa. O Senhor te faz justo e justa. Ele te escolheu. Ele te escolheu.